Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. O que nós aprendemos com isso? Que Davi, querido, ele abriu uma janela light. Sabe o que são as janelas light? Eu vou falar durante aqui essa live. Que as janelas light, elas são todas as experiências boas que nós vivemos. E nesse momento que ele falou assim, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei, ele começou a lembrar de todas as experiências boas que ele tinha vivenciado com Deus. De tudo aquilo que Deus o salvara, de tudo aquilo que Deus o abençoara. E ele falou assim, então minha alma pode ficar tranquila e sossegada, porque ainda nós vamos louvar a Deus, porque Deus é o Deus da minha salvação. Que coisa mais linda. Nós olhamos Davi falando isso. Então nós aprendemos com Davi aqui que ele trabalhou. Ele podia ter trabalhado as janelas killer. Saul quer me matar. A minha vida está acabada. Vou acabar os meus dias fugindo deste homem. Não, querido. Mas sabe o que ele fez? Ele trabalhou as janelas light na sua memória. Tudo aquilo que estava arquivado nas janelas lights, ele falou assim, olha, Deus já fez isso por mim. Eu já vi sair. Quando eu não vi saída nisso daqui, Deus me abençoou. Isso nos mostra que nós precisamos trabalhar. Quais são as janelas mais importantes para você? Por isso que eu sempre chamo que as janelas killer, traumáticas, ou as janelas light, são as janelas da vida. Porque ela pode trazer a vida ou então te tirar a vida. Então, Davi conseguiu abrir essa janela light, onde estão arquivadas todas as experiências boas, momentos felizes, e se lembrou de que tudo iria ficar bem. Por isso eu te falo nessa noite, nós temos que mapear e perguntar quais são as janelas mais importantes que precisamos trabalhar. Não é a que nos frustram, que nos tiram a tranquilidade, que tira o prazer de viver, que adoece a nossa saúde emocional, que tira a criatividade e nos tira do nosso controle. Mas nós precisamos entender que essas janelas não podem ser deletadas. Nunca, jamais, isso não é possível. Nós nascemos com essas três janelas na nossa memória. As neutras que são gravadas, todas as informações e numerações, tudo aquilo que nós aprendemos de códigos é gravado nessas neutras. Endereços, códigos, numerações, milhões de informações. E as janelas light são todo tipo de problemas e dificuldades que às vezes ficam guardados e você traz ali para alicerçar. Mas nós precisamos trabalhar dentro de nós as janelas light. Saber recordar de tudo aquilo bom que um dia nós achamos que não iríamos viver e estamos vivendo. E assim como que Deus, Ele nos fez de uma forma tão linda e tão especial. E mais lá na frente eu vou falar para você o que Ele faz nessas janelas da nossa vida. E quando nós falamos que não é possível deletar as janelas killer, mas algo é possível. É impossível deletar. Mas o que é possível de se fazer com essas janelas killer, janelas traumáticas, é reescrevê-las, é editar a elas o que nós iremos fazer, que nós iremos assumir o controle. E sabe como? Trabalhando as janelas light, assim como nós vimos que Davi fez. Ele poderia ter deixado as janelas killer, os traumas, tomar conta da sua vida. Ele poderia deixar ali se acabar numa depressão, mas não. Ele começou a trabalhar as janelas light e se lembrar de tudo aquilo que era bom que ele viveu e que ele iria passar por aquilo mais uma vez. Então, trabalhando as janelas light, que as janelas light agem de uma maneira totalmente inversa das killer. Então, quando são trabalhadas, nós passamos a neutralizar. Que eu falei para vocês o quê? Que nós não conseguimos deletar, mas nós neutralizamos. Toda vez que você quer lembrar, ou então aquilo dói, você vai trabalhar aquilo para poder você não adoecer emocionalmente. Então, quando as janelas são trabalhadas, as janelas killer são trabalhadas e nós despertamos as janelas light em nós começamos a neutralizar todos os traumas da nossa vida. Vou compartilhar para você aqui situações que Jesus vivenciou. Vou trazer alguns episódios. Eu poderia trazer a vida de Jesus inteira, mas vou trazer alguns episódios que para mim foi marcante e que eu aprendo muito. E todos os dias, hein? Não é somente um dia de estudo, não. É todos os dias. E hoje você vai aprender também. Quero trazer esse episódio aqui que Jesus enfrentou como ser humano, ok? Jesus foi 100% Deus e foi 100% humano. Então, vou falar para você que como
como humano. Ele não falhou nos focos de tensão quando o mundo desabava sobre ele. Você já teve essa sensação que o mundo está desabando nas tuas costas? Eu acho que eu já tive essa sensação também, viu? Que eu passei pelo caminho da depressão e eu pensei que eu não ia sair dali nunca mais. Quero falar, talvez você não esteja em depressão, mas você acha que o mundo está se acabando nas tuas costas. Mas vou falar para você hoje aqui, que Jesus ele não falhou nos focos de tensão quando o mundo desabava sobre ele. Quero falar sobre o último jantar que Jesus participou. Eu chamo, o que a Bíblia nos fala, jantar, porque depois da jantar teve a ceia, que seria a última ceia. Então, naquele dia, que foi o último jantar, ele estava feliz por estar ali, porque seria a última Páscoa que ele iria realizar junto com seus discípulos. E ele estava ciente que iria morrer naquele dia, ele estava ciente que alguém iria traí-lo naquele dia, mas olha só, ele sabia que ia morrer do modo mais desumano e terrível. Só que, para nossa surpresa, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos isso. Para nossa surpresa, ele como homem, ele conseguiu ter um apetite e degustar toda a comida. Se fosse qualquer um, ia ter anorexia. Não ia querer nem saber de comer. E nós vemos como a forma, as janelas killer e as janelas light de Jesus como ser humano foram trabalhadas ali. E neste momento do jantar, que estavam todo mundo ali no banquete, ele anunciou a pessoa que iria o trair. Mas não denunciou para ninguém. Ele ficou calado, ele ficou em silêncio. Olha como Jesus nos ensina como ser humano. Sabendo, conhecendo a pessoa que ia o traí-lo, e ainda não denunciou para ninguém quem iria fazer aquilo com ele. E o que nós olhamos ainda, que nesse mesmo jantar ele anunciou quem o trairia, mas não identificou o nome, e próximo da morte dele, a sua tolerância e generosidade deveriam estar ali tragadas pelas janelas killer, não é isso? Pelo trauma, pela infâmia, pela traição, por tanta maldade ali no ser humano com ele. Ele poderia ter deixado as janelas killer ser abertas na sua vida e ter deixado ser levado todo o amor, toda a essência dele e ir embora. Mas não, nós olhamos que, mesmo sabendo que iria morrer, estava próximo à sua morte, a sua generosidade e o seu amor não foram tragados pelas janelas killer. Não foram tragadas pelo medo, pela angústia. Mas não, sabe o que aconteceu? Nós olhamos que Jesus ele decifrou o código do que é um verdadeiro amor, do que é uma verdadeira resiliência no meio das frustrações. Nós olhamos que ter a capacidade de passar por tudo isso e de se entregar e sem esperar nada em troca, e ainda dizer para aquela pessoa que ele sabia que ia trair, olhar para ele e falar assim: o que você tem que fazer, faça-o depressa. Nossa, vou falar, Jesus é esse cara que nos inspira. Jesus é esse cara que no meio de o mundo está desabando e a gente falar assim: não, eu ainda vou continuar e ainda vou prosseguir. Nós olhamos o que nós aprendemos aqui. Por isso que eu falo assim sempre, Jesus, ele é extraordinário. E ele nos surpreende cada vez que nós mergulhamos nele. Ele nos surpreende. Quando nós olhamos isso tudo que Jesus passou, a descoberta da psicologia e qualquer ciência humana fica no chinelo diante de Jesus. Aleluia. É isso que eu falo. Eu até me expresso de uma maneira tão linda aqui. Que a descoberta da psicologia e de qualquer ciência humana só nos fazem saber que Deus é quem restaura qualquer janela killer em nossa memória. Vou falar que é só Deus que restaura qualquer trauma, qualquer janela traumática, é só Deus que faz isso. E eu posso dizer com toda a convicção, eu posso dizer com toda certeza que Deus ele restaura. Posso falar que só Jesus, só Deus restaura qualquer janelas traumáticas na nossa vida. Eu sou esse exemplo. Eu sou essa prova viva de que quantos traumas existenciais haviam na minha vida. De quantas vezes eu olhava para mim mesmo e eu via desde a minha adolescência quantos traumas existenciais haviam em mim. E eu vi o Senhor reorganizando tudo aquilo em minha vida.
Não somente agora na cura que aconteceu.